Eu vou compartilhar a tela com vocês, e nessa tela vai ter o trecho de uma apostila. Nisso eu vou mostrar alguns conceitos essenciais da Classificação Internacional de Funcionalidade e vou apresentar um caso clínico descrito usando a CIF para que você veja como é possível usar a classificação para ajudar você no raciocínio clínico, ou seja, inclusive em como intervir, em como determinar os critérios de alta, em como estabelecer um processo diagnóstico completo. E eu espero que o dia de hoje te ajude a aprofundar os seus conhecimentos na Classificação Internacional de Funcionalidade. Ok? Vamos para a tela, então? Coisas importantes a respeito da CIF que você deve saber. Em primeiro lugar, a Classificação Internacional de Funcionalidade, assim como as outras classificações da família de classificações internacionais da OMS, são classificações que não só têm um sistema alfanumérico, não é só códigos. Elas servem também para determinar conceitos, para determinar nomenclatura e para ajudar na descrição, no modo de falar e no modo de pensar sobre saúde. Especialmente as classificações de referência servem para isso. E são três: é a CIF, a CID e a classificação de intervenções. Hoje o nosso foco é CIF, como descrever funcionalidade e incapacidade, ok? O oposto de funcionalidade é incapacidade. Então, esse é um conceito que precisa estar claro para quem usa a classificação, porque muitas vezes as pessoas, inclusive o próprio governo brasileiro, erra ao utilizar a palavra deficiência no lugar de incapacidade, como, por exemplo, avaliação biopsicossocial da deficiência. Essa não é uma tradução fidedigna com os conceitos que estão na CIF, porque o disability, no contexto da CIF, é incapacidade e não deficiência. A palavra disability pode ser traduzida para o português como deficiência ou como incapacidade, mas no contexto da CIF é incapacidade. Portanto, quando você faz a avaliação biopsicossocial, você não avalia a deficiência, você avalia a situação da pessoa. A CIF é uma classificação da situação das pessoas e não das pessoas, é da situação das pessoas. O objeto de classificação é a situação das pessoas. Então, esse é o primeiro ponto. Quando você faz, então, uma avaliação, é a avaliação biopsicossocial da situação da pessoa. E você também pode chamar isso de diagnóstico biopsicossocial. Essa questão precisa ficar cada vez mais clara, porque a aplicação da CIF é para todas as pessoas, e não para um grupo específico. O que significa ser uma aplicação para todas as pessoas? Simplesmente significa isso. Todas as pessoas. Todas. As pessoas que têm problemas de saúde, as pessoas que não têm problemas de saúde, as pessoas que estão sendo admitidas, demitidas, as pessoas que procuram um serviço de saúde para tratamento, pessoas que recebem visitas para que se organize uma forma de promoção ou prevenção à saúde, ou seja, a CIF está em todas as políticas, em todas as ações de saúde, de educação, de segurança, de previdência. Ou seja, ela é uma linguagem, ela é uma forma de falar, um jeito de escrever, uma maneira de pensar, ok? Ela está em todos os lugares. Essa apostila fala um pouco sobre alguns conceitos, e é claro que eu não vou aqui detalhar todos, eu vou falar por 45 minutos, e meu objetivo principal é detalhar o caso clínico, né? O caso clínico. Bom, você tem alguns textos legais no Brasil, algumas normas, que utilizam terminologias
que algumas estão dentro da CIF e outras não estão, então você precisa fazer uma tradução disso, né? Como, por exemplo, ó, capacidade funcional de membros, como eu estou colocando ali, capacidade auditiva, competência funcional, avaliação da deficiência. Todos esses termos, toda essa terminologia não cabe na CIF, ok? Não cabe na CIF. Alguns aqui não têm uma relação direta e também não estão incongruentes com a CIF. Por exemplo, avaliação da incapacidade, está tudo bem na CIF. Incapacidade para o trabalho, está tudo bem na CIF. Apto ou inapto para função específica, não está tudo bem na CIF, porque função na CIF não significa o cargo com que a pessoa trabalha, mas uma função corporal. E assim por diante, né? Então, são termos que, para que você conheça detalhadamente, você precisa estudar a CIF e especificamente o anexo 1. Como eu consigo a CIF? Ora, na nossa comunidade, você pode entrar e solicitar a CIF em PDF, é gratuito. Como também você pode comprar o livro físico, e aí, lógico, ele tem custo, mas obtenha a CIF, seja o PDF gratuito, seja o livro. Esse é o primeiro passo para você entender a terminologia, os conceitos que estão lá e que são mundiais. Os 191 países membros usam esses conceitos. O Brasil é assinante e está num processo de adoção, ainda com muitos erros, mas esses erros devem ser corrigidos e a gente deve começar a usar a CIF corretamente em breve. A classificação internacional de funcionalidade tem anexos lá no final, e o anexo principal é o anexo 1. O anexo 1 fala sobre os conceitos, a terminologia, e é esse anexo que vai elucidar para você aquilo que as palavras de fato significam. O que é deficiência, o que é incapacidade, o que é funcionalidade, o que é desempenho, o que é restrição, o que é limitação, o que é barreira ambiental, o que é facilitador ambiental, entre outros termos. Use a CIF como referência, ok? Bom, então eu quero entrar para vocês aqui na terminologia e eu quero mostrar o uso clínico da CIF hoje. Então eu vou falar sobre diagnóstico biopsicossocial, vou falar sobre determinação de objetivos terapêuticos e vou falar sobre critérios de alta. Para falar sobre essas coisas, eu vou usar um caso real, e é um caso que está descrito nessa apostila aqui, nesse trecho, né, da apostila. Por isso eu estou chamando de CIF para uso clínico. O que significa clínico? Clínico vem, esse termo clínico, vem da palavra inclinar-se. Inclinar-se sobre o paciente. Inclinar-se sobre o cliente. Inclinar-se para prestar atenção nele. Para tentar discernir o que está acontecendo com ele com a sua observação. Você já deve ter ouvido falar sobre olhar clínico. Ou seja, aquele olhar minucioso ou olhar detalhista, isso é usado como metáfora, né? Mas inclinar-se significa observar e também significa realizar testes, ou seja, tocar. Eu falo sobre inspeção, olhar, palpação, falo sobre testes especiais, falo sobre a conversa para conhecer a história. Então, o que é clínico? Diagnóstico clínico, ou processo diagnóstico clínico, não envolve o uso de equipamentos ou de outras formas de mensuração que não sejam essas de inclinar-se, de observar, ou de tocar, ou de realizar testes especiais no seu paciente, ok? Então, quando você fala de uso clínico da CIF, você fala sobre raciocinar clinicamente, de acordo com aquilo que você está observando e testando, ok? Esse modelo que está aqui é só um modelo. Você precisa usar exatamente esse modelo? Claro que não.
você pode usar outros modelos. Mas aqui é uma proposta, uma recomendação que aparece aqui de forma recorrente nessa apostila. Como que começamos, então? Vamos supor agora que eu esteja diante de um prontuário e esteja aqui detalhando a situação do meu paciente. E eu vou emitir um relatório ou simplesmente vou registrar isso no prontuário dele para depois, posteriormente, virar um relatório. Por onde eu começo? Lembra que na faculdade, você que fez graduação em fonoaudiologia, psicologia, fisioterapia, medicina, enfermagem, você provavelmente aprendeu a iniciar pelos fatores pessoais, quem é a pessoa, onde mora, qual é a escolaridade, a etnia, a profissão, a religião, a idade, todas essas informações são informações importantes por onde normalmente a gente começa. E depois nós íamos para uma tal de queixa principal. E depois para história da moléstia atual. Até depois chegar nos testes especiais, no exame clínico. Ou seja, antes disso, o que acontece antes disso, a gente chama de anamnese. E a partir do exame físico, não é mais anamnese. A anamnese para ali na história. Usando o raciocínio clínico na CIF, isso muda um pouco. Você não começa pela queixa principal e pela história da moléstia atual. Você começa pelos fatores pessoais, ok, e depois você vai diretamente para fatores ambientais, restrição da participação social e limitações da atividade. Então eu tenho aqui, por isso que esse parágrafo está em negrito, como se fosse um subtítulo, para você descrever agora as limitações de desempenho, as restrições de participação, a influência dos fatores ambientais. Eu estou usando aqui, claro, um caso enxuto, resumido, por isso escrevi pouco. Então, o nosso paciente tem dificuldade para levantar e carregar objetos, tem dificuldade de permanecer sentado por longos períodos, de permanecer agachado e de permanecer em pé. Ele tem necessidade de gerenciar o nível de atividade pessoal, de permanecer em acompanhamento profissional e de produtos e tecnologias de assistência para o trabalho. Então, eu estou mostrando aqui algumas dificuldades e algumas necessidades do meu paciente. Então, as dificuldades que ele tem são de levantar e carregar objetos, de permanecer sentado, de permanecer agachado e permanecer em pé. Ele tem essas dificuldades. E ele tem algumas necessidades. Gerenciar o nível de atividade, ou seja, ele tem que ficar medindo, o quanto ele pode se expor a determinado esforço ou não, tem que ficar prestando atenção nele mesmo. Ele precisa ter um acompanhamento profissional, ou seja, ele tem profissionais de saúde que o acompanham, e ele precisa de alguma tecnologia no trabalho, alguma adaptação no trabalho. Eu, de forma preliminar, aqui nesse pequeno texto, que é só uma minuta, que é só um pequeno exemplo, que não tem detalhes, ok? Eu fiz isso de forma enxuta para explicar para você como é a CIF. Eu coloquei entre parênteses categorias da CIF. E agora eu quero que você também aí tenha noção e anote uma coisa importante. Categoria não é código. Então, o que você vê entre parênteses não são códigos da CIF. São categorias da CIF. Qual é a diferença? Os códigos são completados, ou seja, você tem a união da categoria com os qualificadores. Os qualificadores são números que vão completar esses números que vocês veem aí na tela, eles vão completar, e eles vão discernir o grau de dificuldade, o grau de perda na função, ou na atividade, ou na estrutura, ou o grau de barreira, ou o grau de facilitadores, ou seja, é um outro número que vai dar um significado detalhado para essa categoria. Eu simplesmente disse que ele tem dificuldade de levantar e carregar objetos, mas eu não sei a magnitude dessa dificuldade. Para dizer a magnitude dessa dificuldade, eu preciso completar essa categoria que está aí, D430,
com qualificadores. Quando eu fizer esse complemento, então eu vou transformar a categoria em código. Então, o que é que você pode anotar aí? Código é igual a categoria mais qualificadores, como se fosse uma fórmula matemática. Pode escrever exatamente dessa forma. Código, eu estou falando do código da CIF, ok? Código é igual a categoria, você está vendo várias categorias aí entre parênteses, você coloca o sinal de mais os qualificadores. Pode ser um qualificador ou podem ser mais qualificadores. Isso é código. Tá? Então aqui você não tem códigos, você ainda tem apenas categorias da CIF, ok? Bom, vamos falar mais sobre o paciente, estou falando de uso clínico da CIF. Agora eu vou descrever, mais um subtítulo aí, ó. Eu vou descrever as funções e estruturas, ou seja, aqui eu descrevi em cima as limitações de atividade, as restrições de desempenho e fatores ambientais. Bom, a gente tem como fatores ambientais aqui um fator ambiental só, que é a tecnologia para o trabalho. Ele precisa de algum tipo de tecnologia, ok? Então, vamos falar sobre as funções e estruturas do corpo. Presença de alteração da mobilidade articular e da estabilidade da região lombar, com dor crônica e perda de força muscular, no caso do membro inferior direito. Então, o que tem mais? Lembra, eu estou colocando aqui uma forma resumida, não detalhada, enxuta, da descrição do caso, para facilitar a compreensão. Então, o mesmo paciente também tem alteração da mobilidade e da estabilidade articulares da região lombar. Ele também tem dor crônica. E, além disso, ele tem perda de força em um dos membros inferiores. Ok? Então, esse nosso paciente tem alteração da mobilidade, alteração da estabilidade articulares, tem dor crônica e tem perda de força em um dos membros inferiores, no caso, o membro inferior direito. Tá bom? Então, aqui em cima, eu descrevi as limitações de atividade, as dificuldades, as necessidades, ok? Necessidade, inclusive, de uma adaptação no trabalho. E aqui eu descrevi o corpo. Eu descrevi alterações nas funções do corpo. Não descrevi aqui nenhuma alteração das estruturas do corpo. Isso é, a gente usa a CIF nessa parte para descrever as alterações fisiológicas e estruturais, fisiológicas e anatômicas, funcionais e estruturais. Então, quando eu uso a palavra funcional, função, eu estou me referindo a alterações fisiológicas, alterações do corpo, e estruturais, anatômicas, quando eu uso o componente de estruturas do corpo. Funções e estruturas eu descrevo aqui, atividade, participação e fatores ambientais aqui. Descrevo primeiro as restrições de participação, as limitações de atividade, os fatores ambientais e depois o estado do corpo. Vamos continuar, nós estamos falando de uso clínico da CIF na prática. Olha só, depois de tudo isso, eu examinei o meu paciente, ou seja, eu apliquei testes especiais, certo? Eu examinei com calma, eu também vi aqui de forma complementar, e não de forma clínica, ok? De forma complementar, eu vi exames de imagem, eu vi outros exames, de repente eu posso ter visto uma eletroneuromiografia, de repente eu posso ter visto ultrassom, uma inclinometria, eu posso ter visto uma estabilometria, eu posso ter visto uma dinamometria, ok? Eu também apliquei testes, avaliei clinicamente o meu paciente, e então eu consegui aqui codificar a situação dele. Ou seja, eu consegui estabelecer os graus dos problemas que eu descrevi acima. Eu usei instrumentos validados, reprodutíveis, e eu traduzi os resultados desses testes especiais, escalas e exames que eu usei, eu traduzi esses resultados em qualificadores da CIF. E aí eu transformei as categorias em códigos. Olha aí, elas aparecem agora com os qualificadores. Então eu estou dizendo aqui
que ele tem 2 facilitadores ambientais, que é o acompanhamento por profissionais especializados, o E355+4, e que ele também tem adaptações para o trabalho, que é o E135.1. Essas adaptações não são perfeitas, porque eu não estou usando mais 4, tá bem? Estou usando mais 2. Eu julguei isso porque eu avaliei o local de trabalho. Atividades e participação, veja que cada categoria aparece com 2 qualificadores. Você tem um ponto para separar a categoria dos qualificadores, e esse conjunto alfanumérico é o código, ok? Por que tem 2? Bom, para você entender isso, você precisa se aprofundar na CIF. Mas a CIF separa desempenho de capacidade, né? O desempenho é sempre observado a partir da relação do corpo com o ambiente. Não vamos entrar hoje nesse detalhamento. Mas sempre, ou quase sempre, existem diferenças entre o desempenho e a capacidade. Então, aí está codificado, né? A gente tem aí os qualificadores de desempenho e de capacidade em cada uma das categorias. A primeira, o D430, levantar e carregar objetos, e assim por diante. E aí eu venho para funções e estruturas do corpo. Estou dizendo ali que tem uma perda muito importante de mobilidade, que tem perda de estabilidade, que tem dor crônica e que tem perda de força. Tudo isso eu medi de alguma forma. Eu posso ter usado inclinometria, estabilometria, eu posso ter usado escalas de dor e eu posso ter usado dinamometria. E eu também preciso codificar com a CID. Todo mundo que usa CIF tem que usar CID também. Elas são complementares. Vejam, uma coisa importante de você saber é que as classificações são complementares entre si. E anota também, por favor, que CID e CIF não são dependentes, mas são complementares. A CID complementa a CIF, como a CIF complementa a CID. A CIF não é uma classificação de consequências de doenças. Você não precisa ter um código da CID para ter códigos da CIF. Esse é o erro dos corsets baseados em doenças. Não usem corsets baseados em doenças. Tem uma série de vídeos aqui no nosso canal falando sobre esse assunto. Porque a CIF não é uma classificação de consequências de doenças. Isso é tudo que ela não é, ok? Uma pessoa pode ter alterações de funcionalidade sem e até causar, né, doenças, ou seja, você pode ter códigos da CID decorrentes de códigos da CIF. E aqui embaixo eu estou codificando o caso concreto, o nosso caso, com as 2 versões da CID, CID 10 e CID 11, mostrando que ele tem uma radiculopatia lombar, um transtorno discal com radiculopatia. Eu estou usando a versão 10 e a versão 11 da CID, porque essas 2 versões existem. Essa aula hoje é 23 de novembro de 2024. O Brasil ainda usa CID 10. A CID 11 não está implantada no Brasil ainda. Não está implantada, ok? Você vai ver a CID, a versão da CID implantada, no site datasus.saude.gov.br. Anota aí, datasus.saude.gov.br. Quando a CID 11 estiver implantada, ela vai estar aí nesse site, no sistema de informação, vai estar descrito lá. Esses dados são com a CID 11, tá? Enquanto a CID 11 não estiver aí, ela não está implantada no Brasil. Nesse site, atualmente, você consegue observar dados com a CID 9 e com a CID 10, que é a que usamos atualmente. Bom, falando sobre o uso da CIF aqui para o nosso objeto, você pode usar as categorias da CIF para determinar objetivos terapêuticos. Você deve ter aprendido isso na faculdade. Depois que você encerra o processo de dividir para conhecer, ou seja, o processo de diagnóstico, processo de dividir para conhecer, o processo de diagnóstico, esse é o significado original da palavra. Dia, dividir, gnose, conhecer. Então, diagnóstico não é uma conclusão. Diagnóstico é um processo de dividir dia para conhecer. Gnose. Então,
Quando você encerra o processo de diagnóstico, você pode traçar os objetivos terapêuticos. O processo de avaliação é diferente do processo de diagnóstico, porque o processo de avaliação é contínuo e o processo diagnóstico tem um fim. Você tem uma conclusão no processo diagnóstico. Ele pode recomeçar a qualquer momento. Mas uma parte importante que você aprendeu na faculdade, com certeza, é que você, depois que encerra essa parte, você tem que determinar os objetivos terapêuticos. Às vezes você tem que determinar a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Aqui nós estamos resumindo. Quais são os objetivos terapêuticos nesse caso? Para fazer os objetivos terapêuticos, use sempre o componente de atividades e participação da CIF. Olha, quais são as dificuldades que eu tenho que resolver ou ajudar o meu paciente a resolver? A dificuldade de levantar e carregar objetos, de permanecer sentado, de permanecer agachado e assim por diante. Então, aqui, esses objetivos terapêuticos, eles são categorias da CIF. Diminuir a dificuldade de levantar e carregar objetos. Diminuir a dificuldade de permanecer sentado. Diminuir a dificuldade de permanecer agachado e de diminuir a dificuldade de permanecer em pé. Então, os meus objetivos terapêuticos estão relacionados às dificuldades do paciente. Evite colocar como objetivo terapêutico melhorar a força, melhorar a amplitude, diminuir a dor, porque essas coisas, embora elas sejam objetivos também, elas estão no percurso. O objetivo principal está no final e ele se relaciona sempre com atividades e participação, com diminuir as limitações, diminuir as restrições, ou seja, amenizar as dificuldades que o paciente enfrenta. É assim que você escreve os objetivos terapêuticos, quando você raciocina diante do modelo da abordagem biopsicossocial. Critérios de alta. Quando o meu paciente tiver autonomia e independência, às vezes ele até ainda tem alguma dificuldade, mas ele tem autonomia e independência para levantar objetos, carregar objetos, permanecer sentado, agachado, permanecer em pé, e tornar desnecessário o gerenciamento do nível de atividade pessoal, então ele pode ter alta. Pode ser que ele continue precisando de tecnologia assistiva no trabalho? Pode ser que sim. Mas mesmo assim, ele vai conseguir manter a autonomia e a independência. A CIF chama isso de desempenho. Então, os meus objetivos terapêuticos, os meus critérios de alta, também se relacionam com isso. Isso significa usar um raciocínio clínico baseado na classificação internacional de funcionalidade, sem deixar de usar a classificação internacional de doenças, ok? Muitas vezes, e esse aqui pode ser um caso, o problema crônico identificado na CID, ele vai permanecer, ele é crônico, permanente. Mas isso não significa que o paciente está fadado a permanecer com algum grau de incapacidade até o resto da vida. Você pode livrá-lo disso. Ele permanece com códigos da CID, mas os códigos da CIF vão se aproximar do qualificador zero, significa não há dificuldade em realizar essas atividades. Zero ou perto do zero. Bom, e aqui eu estou na minha suposição, né? Você vai descrever as suas intervenções. Eu vou usar manipulações articulares. Esse exemplo aqui é para fisioterapeutas, mas se você não é fisioterapeuta, você pode extrapolar isso para a sua área de atuação. Se você é nutricionista, se você é psicólogo, se você é fonoaudiólogo. Então, se você, enfim, tem uma outra atuação, claro, é só você transferir isso para algo que é real, né, na sua prática clínica diária. Então, você vai descrever aqui as suas intervenções. Eu estou aqui dando exemplos, né? Mobilização articular, cinesioterapia, que são as coisas que verdadeiramente resolvem. Eu posso, em algum momento, usar laser, eu posso usar correntes interferenciais, correntes diadinâmicas, eu posso usar imobilizações parciais, né? Então, tudo isso faz parte
das minhas intervenções, e eu vou avaliar os resultados, o processo de avaliação é contínuo, e aí eu vou dar alta para essa pessoa. Então, na alta, nessa suposta codificação, ele continua necessitando de adaptações no trabalho. Eu não avaliei essa condição, por isso que eu usei lá, eu sei que ele tem facilitadores, mas eu não sei falar sobre a magnitude desses facilitadores, por isso aí está o +8. Você precisa se aprofundar um pouco na CIF para entender esses qualificadores. E olha aqui, em atividades e participação e em funções e estruturas, todos os qualificadores agora aparecem com 0. Tá vendo? Você tem 0 em todos. Significa que agora ele já não tem mais dificuldade nas coisas que ele tinha. E ele também não tem mais perda de mobilidade, de estabilidade, não tem mais dor e não tem mais perda de força. O caso está completamente resolvido com a CIF. Isso significa, o 0 significa isso. Então eu estou usando um qualificador aqui, que é o 0, para codificar a situação do meu paciente, considerando os códigos da primeira consulta, eu estou repetindo os códigos na alta, para dizer qual era a situação dele no início e qual é a situação dele na alta. Assinatura do profissional. Bom, gente, isso aqui é o que eu queria mostrar para vocês sobre o uso clínico, e daqui a 10 minutos nós deveremos fazer uma pausa, uma pequena pausa de 15 minutos para iniciar a aula sobre RUDAS, que é um inquérito, uma escala baseada na CIF, que pode servir de um instrumento para o processo de avaliação biopsicossocial. E aí a Stenifer Balco vai falar sobre esse assunto. Vocês continuam vendo a minha tela? Eu acredito que sim. Vou parar um pouco a tela e vou responder umas perguntas aqui. Eu vi que o Roger está perguntando aqui, professor, para descrever os qualificadores, é necessário usar algum instrumento de avaliação? Sim, Roger. É necessário usar algum instrumento de avaliação, sim. Os qualificadores, a CIF, não é um instrumento de avaliação. Ela em si não é um instrumento de avaliação. Ela é um instrumento de classificação. Então, você precisa ter instrumentos de avaliação. Quando eu falei sobre força, eu tenho que ter uma medida de força para usar o qualificador. Quando eu falei sobre mobilidade articular, eu preciso ter uma forma de avaliar a mobilidade articular. Quando eu falei de dificuldades no dia a dia, agachar, levantar, etc. e tal, eu preciso ter escalas de mensuração disso para traduzir com a CIF. Tá bom? Então, agora vamos para a segunda parte. Liliane Rosa, seja bem-vinda. Eu vou falar aqui agora, fazer uma breve introdução no que vai ser a fala da Stenifer Balco, ok? Vamos compartilhar a tela novamente. Essa página é a página da Organização Mundial da Saúde. Sim, ela está em inglês, né? A página está em inglês, tá bom? Se você vê ali à esquerda, World Health Organization, e você tem aqui, ó, who.int/standards/classifications, tá? Se você quiser entrar nesse site comigo. O que eu quero mostrar para vocês aqui é que são 3 classificações de referência da Organização Mundial da Saúde, e nós estamos falando aqui, ó, dessa do meio, né? Tá escrito em inglês aí, ICF. Para que serve a ICF ou a CIF? Ela serve para descrever o estado de saúde funcional e o impacto social. Ok? Então, para isso serve a Classificação Internacional de Funcionalidade, a ICF em inglês, ou a CIF, como nós falamos em português. Nesse site, você pode obter mais informações sobre a CIF. Aqui à esquerda, você aprende sobre as classificações internacionais de funcionalidade. Você pode traduzir essa página para o português, é óbvio que vão ter erros nessa tradução, mas, de qualquer forma, é
um site que pode te ajudar com isso. Eu também quero recomendar o uso do site do Grupo CIF Brasil. É claro que aqui você pode escolher também e deve escolher o português, né? Algumas dos recursos desse site são recursos de acesso livre, tá bom? Como é o caso aqui, ó, material didático livre. Aqui você tem material didático livre sobre a CIF. Você também tem instrumentos para avaliação biopsicossocial. Alguns instrumentos aqui são livres, outros só para assinantes. Você pode fazer assinatura, conhecer os nossos eventos, conhecer o portal internacional da CIF, entre outras, tá bom? Entre outros recursos. Eu quero mostrar para vocês agora, por último, a CID-11. Aqui é o browse da CID-11, tá bom? Prestem bastante atenção nesse link aí. Você pode usar no seu site de busca, escreva em inglês browser ICD-11, né? ICD-11. Browser em inglês, browser, e a ICD, né? ICD, que é CID em inglês, 11. Aí você vai encontrar. Essa é a CID-11 em inglês. Se você traduzir para o português, você vai encontrar muitos erros de tradução. A tradução parece que já está pronta, mas ainda tem erros de tradução, tá? Isso deve ser corrigido, a gente espera. O que eu quero mostrar para vocês é que a CID-11 tem um suplemento de funcionalidade. Tá vendo? Então, nós não estamos falando de CIF, nós estamos falando de CID-11 com um suplemento de funcionalidade. Então, na versão da CID-11, tem um suplemento de funcionalidade que é ligado na CIF. Não é a CIF, tá? É CID, mas ele está ligado na CIF. O que é esse suplemento? Esse suplemento tem 3 instrumentos que dizem respeito à funcionalidade de uma forma mais simplificada do que a CIF. Mas, de qualquer forma, tem serventia. São 3 instrumentos. Quais são esses instrumentos? RUDAS, e é por isso que nós estamos falando sobre ele hoje, a Stenifer vai falar sobre ele, RUDAS é um dos instrumentos. MDS é um outro instrumento. Ah, Eduardo, eu não conheço o MDS. Você acabou de ver o site da CIF Brasil. No site da CIF Brasil, naqueles recursos adicionais, você consegue o acesso ao MDS em português. Ele foi traduzido numa pesquisa de pós-doutorado da USP de Ribeirão. Você consegue ter a versão em português do MDS no site da CIF Brasil com acesso livre. Entra cifbrasil.com.br, vai lá embaixo e você vai ver Model Disability Survey. Isso aqui, ó. Model Disability Survey, MDS, em português. Tá bom? E a nossa aula hoje é da RUDAS. E ainda, o terceiro instrumento, se você tem o livro da CIF, se você tem o livro da CIF, é o anexo 9. Também é um conjunto para uso para a avaliação, para sistemas de informação sobre funcionalidade. É um recorte da CIF, tá? O ideal e o necessário, aquilo mínimo necessário para um sistema de informação de funcionalidade, tá? O anexo 9 da CIF. Ah, eu posso comprar o livro? Sim, você pode comprar o livro, pode adquirir, inclusive conosco, ou você pode ter o PDF livremente, tá? Lá no material, no cifbrasil.com.br, na nossa comunidade do WhatsApp, você também pode solicitar, nós enviamos em PDF.